Nossa época é rica em orações egoístas. Existem até pastores, líderes que dizem que nós não devemos orar com a expressão seja feita a tua vontade. Em Daniel capítulo 9 nós temos um exemplo de oração que Deus ouve, um exemplo de oração humilde. O profeta Daniel no capítulo 9 diz: voltei o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração e súplicas, com jejum, pano de saco e cinza. Pano de saco e cinza era uma expressão física de luto, de rendição, de choro no Antigo Oriente, na época de Daniel. Significa que o judeu, quando se vestia de pano de saco e cinza, a situação estava precária, difícil, complicada. Então, em épocas de luto, de extrema dificuldade, os homens e mulheres se vestiam de panos de saco e cinza. Significa que a situação do profeta e do povo judeu era difícil, eram 70 anos já de cativeiro. E o profeta diz: orei ao Senhor meu Deus, confessei e disse: ah, Senhor Deus grande e terrível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guardam os teus mandamentos. Esse versículo aqui é muito rico, muito rico. O profeta, ele diz: orei ao Senhor meu Deus. Ele ora ao Senhor que é o seu Deus. Daniel sabe que Deus não tinha esquecido da aliança para com o seu povo. Deus não tinha se apartado de todo do seu povo Israel. Ainda era o Deus do seu povo e principalmente ainda era o Deus de Daniel. Eu tinha certeza que havia um relacionamento entre ele e o seu Deus, havia uma comunhão entre ele e o seu Deus, de maneira que ele podia chamar o Senhor Deus, Deus dos exércitos, de seu Deus. E Daniel diz: confessei e disse. É uma oração de confissão. Uma oração onde Daniel vai abrir o seu coração, vai abrir as portas e janelas da sua alma, os recônditos mais escuros da sua mente, e vai declarar diante de Deus uma oração de confissão. Oração de confissão é uma oração muito difícil de fazer. Nós oramos a um Deus que conhece todas as coisas, mas nós pensamos que podemos esconder alguma coisa de Deus. De maneira que na hora de confessar os nossos pecados, nós confessamos genericamente e acanhadamente. Confessei e disse, diz Daniel: Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com os que te amam e guarda os teus mandamentos. Outra coisa que Daniel vai lembrar é a aliança de Deus, que é inquebrantável, e a misericórdia divina. Misericórdia na Bíblia sempre tem a ver com o Senhor, com Deus não nos conceder o que nós merecemos. O que nós merecemos? A justa ira de Deus. Se Deus for retribuir as nossas atitudes de acordo com o que nós merecemos a justa ira de Deus. Então, em vez de o Senhor retribuir com aquilo que nos é justo, ele usa de misericórdia, ele usa de mercê. Daniel lembra da aliança e da misericórdia de Deus. Lembra também que Deus é grande e temível. No versículo de número 5, Daniel, abrindo as portas do seu coração, as janelas da sua alma, ele diz: temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Com certeza, Daniel, ele não tinha pecado à semelhança do pecado da geração anterior à escravidão no exílio. Com certeza não. Mas se há uma coisa que os homens piedosos da Bíblia fazem é se colocar na mesma posição do povo pecador, se incluir na mesma multidão daqueles que pecaram contra Deus, de maneira que Deus os colocou no exílio. E
A causa do pecado do povo ir para o exílio é a constante rebelião contra Deus em forma de idolatria. Mas Daniel se coloca na mesma posição. Daniel se coloca no mesmo patamar. Ele diz: temos pecado e cometido iniquidades. Procedemos perversamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Daniel diz: e não demos ouvidos aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos reis, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. O povo de Israel se fez surdo à voz dos profetas. Deus enviava profetas para repreensão, para correção. Muitos eram mortos, presos e assim por diante. Versículo de número 7, o profeta Daniel vai lembrar da justiça de Deus. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nós o corar de vergonha. Como hoje se vê aos homens de Judá, aos moradores de Jerusalém, todo Israel, quer os de perto, quer os de longe, em todas as terras por onde os tens lançado, por causa das suas transgressões que cometeram contra ti. Aí Daniel vai repetir: ó Senhor, a nós pertence o corar de vergonha, aos nossos reis, aos nossos príncipes e aos nossos pais, porque temos pecado contra ti. É uma oração de confissão. E todos os elementos que estão aqui nesta oração de confissão devem fazer parte da nossa oração diária. Nós devemos copiar o modelo desta oração. Nós devemos orar como o profeta Daniel. Nós temos que reconhecer, primeiro, que Deus é grande e temível. Mas temos que reconhecer que Deus guarda a aliança para com o seu povo, que a aliança de Deus para com os seus filhos e filhas é inquebrantável. Deus não quebra a aliança jamais. Nós temos que reconhecer que Deus, ele é rico em misericórdia, poderoso em misericórdia, que Deus não retribui a nós de acordo com o que nós merecemos. O Senhor é um Deus de justiça, porém, para nós o que nos resta é o corar de vergonha, porque Deus, sendo justo, não nos retribui de acordo com o que nós merecemos. Nós bem sabemos, à luz do Novo Testamento, porque que o Senhor não estende a sua mão de ira sobre nós e nos dá diariamente de acordo com o que nós merecemos. É por causa do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, que, como se fosse no tribunal, entrou no recinto. Deus, sentado à sua mesa de juiz, na sua frente a sua lei, estatutos e mandamentos, os juízos de Deus. Na cadeira do réu estava eu e você, estava Daniel, o apóstolo Paulo, Pedro. E Deus, ao abrir a sua lei e examinar a nossa vida, observa que nós não somos capazes de cumprir suas leis e estatutos. E a lei de Deus requer que aqueles que não cumprem sua vontade sofram perpetuamente a condenação. E então entra no recinto do tribunal nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por livre e espontânea vontade, ele se assenta na cadeira do réu, assume a nossa sentença, leva sobre si a nossa culpa. Deus aceita a obediência perfeita de Jesus Cristo, é lançada sobre nós, e o sacrifício perfeito de Cristo na cruz do Calvário é aceito pelo Pai em substituição a cada um daqueles que creem neste sacrifício. Por isso
que Deus não estende mais a sua mão de ira sobre os seus filhos e filhas, sobre aqueles que creem no sacrifício justo e perfeito de Jesus Cristo. Nós sabemos isso pelo Novo Testamento. Creia em Jesus. E à medida que nós pecamos, não há homem que não peque. Você faça essa oração de confissão. Temos pecado. Confesse ao Senhor os seus erros, as suas falhas. E Deus, que é rico em misericórdia, Ele perdoa os seus pecados. Perdoa as suas transgressões. Vá e não faça mais, não repita mais, não deixe que as quedas e os tropeços se tornem corriqueiros na sua trajetória, na sua peregrinação.